Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Bom estarmos reunidos e louvar o seu santo nome. Que você nessa noite possa engrandecer o nome do Senhor. Que você possa adorá-lo na beleza de toda a santidade. Aleluia, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, entrega-te a Ele para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, entrega-te a Ele para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confesse. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Que a cada dia você possa estar louvando ao Senhor, que você possa adorá-lo, bendizer o seu santo nome. Nós possamos a cada dia mesmo estar na presença do Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Entrega-te a Ele. Vem, entrega-te a Ele para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar conosco nesta noite de domingo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero, neste momento, saudar a todos com uma boa noite, em nome de Jesus. Este é um culto realizado pela Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea, e é sempre um prazer estar com os irmãos, com os amigos, através assim da Rádio Cidade e também da rede social
como YouTube, né? Que Deus possa mesmo estar abençoando as nossas vidas nesta noite. Queremos agradecer a sua presença aqui pela Rádio Cidade, pelo YouTube. Muito obrigado, que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta noite. Eu convido a você para nós fazermos uma leitura bíblica da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, Salmos 66, do verso 1 a 6. Então, iremos ler esta porção da Palavra de Deus em Salmos 66, de 1 a 6. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Deus. Que nessa noite você possa mesmo estar adorando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Eu convido a todos vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 66, versos de 1 a 6. Salmo de número 66, versos de 1 a 6, que nos diz assim a santa palavra de Deus: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus, que nós possamos a cada dia mesmo estar na presença do Senhor Jesus, com louvores que agradam o santo nome do nosso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Você possa mesmo louvar ao Senhor com todo o seu coração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Diga o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Diga: sem ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga: cheio de graça, cheio de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo. O Verbo.
ó Senhor Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós só temos mesmo a Te agradecer pelo que o Senhor tem sido em nossas vidas, por tudo que o Senhor é. Aleluia, santo é o Teu nome, Deus. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia, Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós possamos a cada dia Te louvar, Senhor, em espírito e em verdade, Deus. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Meu Deus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Meu Deus me aceitou e isso é tudo. Só vivo pro Senhor. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Eu Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, meu Deus não se esqueceu. Meu Deus existe, meu Deus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Meu Deus me aceitou e isso é tudo. Só vivo pro Senhor. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Meu Deus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Meu Deus me aceitou e isso é tudo. Só vivo pro Senhor. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que Te pertenço, Deus. Que Te pertenço, Deus. Que Te pertenço, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Senhor é um Deus poderoso. Senhor é um Deus soberano, que está assentado acima de todo o principado. Só Tu és grande, Senhor. Só Tu és belo, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Deus. Grande, todo poderoso Deus. Diga que Ele é santo. Santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos altos céus. Teu nome sobre todos está, te assenta sobre os querubins. Teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a Ti, nossos lábios Te adoram.
poderoso Deus. Diga que Ele é santo, Santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos está, te assenta sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. aleluia, Senhor. Só Tu és santo, Deus. Pois és santo. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Que a cada dia nós possamos bendizer o Teu nome, Senhor. Declarar que só Tu és santo, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Muito bem. Nós queremos, nesta noite, dar os avisos dos trabalhos que esta igreja realiza, assim, através das nossas lives, através da rádio também e através também do Facebook. Então, nós queremos dar alguns avisos, informações para que os irmãos e amigos possam ter conhecimento. Nós temos domingo pela manhã, nosso culto da EBD, da Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, assim transmitido pela Rádio Cidade e também pelo YouTube. Temos também à noite, às 19 horas e 20 minutos, nosso culto evangelístico, um culto a Deus, né, também transmitido assim pela Rádio Cidade e também pelo YouTube. Nós temos nossa programação na Rádio Cidade, né, programa Expressão de Louvor, de segunda a sexta-feira, das 7 horas às 8 horas da manhã. Também nós temos um programa especial para as crianças, o programa Pequeninos Cristo, aos domingos. Este vai ao ar às 13 horas às 14 horas. Né? Um programa especial para as crianças. Também informamos, assim, para os irmãos e amigos, que nós temos um devocional, colheita diária, publicada de segunda a sexta-feira, na página da igreja do Facebook. Então, você só ir lá, clicar na página da igreja do Facebook, e nós temos, assim, a nosso devocional, colheita diária, de segunda a sexta-feira. Você tem acesso com o pastor, uma palavra ali do devocional de segunda a sexta-feira. Então, esses são alguns avisos informativos para que os irmãos possam ter conhecimento de nossa programação nesse tempo que estamos vivendo, tempo de pandemia, ok? Nós iremos ainda louvar a Deus nesta noite. Convido o Ministério de Louvor para louvar a Deus com mais um louvor. E logo após este louvor, estaremos ouvindo a pregação da Palavra de Deus, que será transmitido pelo nosso irmão presbítero Francisco das Chagas, irá trazer a mensagem da Palavra de Deus para nós nesta noite. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso escudo, Senhor Jesus. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Socorro bem presente na hora da angústia, Deus. Aleluia, Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Por isso Tu és o nosso escudo, Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Pai. Tu estás, Senhor Jesus, acima de todo principado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Neste momento eu saúdo a todos que nos ouvem pela Rádio Cidade, como também aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, com uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu convido a todos que nos ouvem e nos assistem, para estarem abrindo suas Bíblias, aqueles que estão com ela em suas mãos, no livro do Apocalipse, o capítulo de número 8, e nós estaremos fazendo a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse, capítulo de número 8, do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anciãos, os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas.
veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Oremos ao nosso Deus. Pai Celestial, nós queremos te agradecer nesta noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de pregarmos a tua palavra. E também queremos te agradecer, ó Deus, mesmo diante das circunstâncias que estamos vivendo, mas pelos meios que o Senhor tem providenciado, para que a tua palavra, Senhor, possa ser pregada, possa ser anunciada. E aqui nós somos gratos a ti. Também pedimos pelo nosso amigo ouvinte, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que teu Espírito Santo venha falar aos seus corações. Graças te damos, ó Deus, e suplicamos auxílio do teu Espírito, para ser propício a nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, ouvintes, irmãos que me ouvem nesta noite. E em fevereiro, ou seja, em janeiro, 10 de janeiro, eu preguei sobre esse tema. O tema que nós vamos dar continuidade nesta noite, despertando para o fim. Então, em 10 de janeiro, nós pregamos aqui nesta igreja sobre este tema, despertando para o fim, e nós chegamos a falar sobre o livro e os seus 7 selos. E essa pregação, eu tinha planejado para ser 2 pregações. Primeiramente, iríamos abrir os 6 selos do Apocalipse, do livro, e ficaríamos o 7º selo para ser aberto assim no próximo domingo, que seria o domingo, dia 17 de janeiro. Só que nesse domingo, eu dei entrada no hospital de Lábrea, acometido do Covid-19. E eu fiquei internado por 10 dias. Nesse mesmo domingo, a igreja foi fechada e permanece até o dia de hoje por conta da pandemia. Então, tudo aconteceu diferente. Houve muitos acontecimentos. E a conclusão, a continuidade dessa pregação, desse tema que estamos agora expondo diante de você, não foi possível como o planejado. E o tema é despertando para o fim. E por 3 dias ali de internado, eu estive muito mal. Chegou-se até a ser preparado o meu encaminhamento, devido o meu estado clínico está grave. O meu corpo não estava respondendo ao tratamento. Mas, pela graça de Deus, no 4º dia, eu recebi o milagre. Assim posso chamar. Pela manhã, eu senti o meu corpo como sendo aliviado de tudo o que eu estava sentindo. As dores e o cansaço. A partir daquele dia, eu não senti mais dores e nem cansaço. Continuei internado por mais 6 dias para completar o tratamento dos meus pulmões. A sensação que eu tive naquele momento, enquanto internado, foi como se eu estivesse com um peso muito pesado nas minhas costas. Eu já fui carregador. E quando aquele peso é tirado de você, você se sente um alívio tão grande. Foi assim que eu me senti. Naquele momento eu entendi que era uma ação de Deus na minha vida. E logo pensei, isso é resposta de oração de um povo intercedendo por um mesmo propósito.
Mas eu ainda não tinha entendido o motivo por que Deus tinha permitido que tudo isso acontecesse na minha vida. Foi quando li o texto de Apocalipse, capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 6. O texto da minha próxima pregação. Eu sabia que a minha próxima pregação seria a abertura do 7º selo, mas eu não sabia que o assunto principal seria sobre a oração. E para isso Deus tinha que me preparar para falar sobre esse assunto. Foi preciso eu passar pelo vale da sombra da morte para entender a ação de Deus na oração. Vejamos que o texto aqui, lido nesta noite, em Apocalipse capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 6, que é a introdução para a abertura do 7º selo, que selava o livro que estava na mão daquele que estava sentado e que foi tomado pelo Cordeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos que o texto, ele nos ensina. E aqui nós podemos olhar para esses versículos que foram lidos nesta noite. E aqui nós podemos extrair alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento que eu coloco diante de você nesta noite: a oração é uma atividade do povo de Deus. Versículo de número 3 e versículo número 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo como a oração de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incensário, as orações dos santos, com as orações dos santos. Então veja que a oração aqui é uma prática do povo de Deus. E naquele momento que eu recebi o milagre, onde Deus me curou daquela enfermidade, e eu não tive outra compreensão, mas ali eu entendi que era Deus respondendo orações de um povo que estava clamando, que estava intercedendo a favor da minha saúde. Essa foi a compreensão quando eu me senti aliviado, quando eu senti aquelas dores sendo tiradas de mim, quando eu senti o cansaço sendo contido e eu comecei a respirar normalmente. Resposta de oração. Outro ensinamento que nós extraímos também com base nesse texto é que Deus dá uma grande importância à oração do seu povo. O verso 1 diz assim, Apocalipse capítulo 8: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Veja que aqui, quando o povo de Deus, quando a igreja de Cristo, ela se reúne, ela ora, o céu silencia. Deus manda silenciar todo o céu, para que ele ouça e para que ele atente para o que está sendo pedido pela sua igreja. Isso nós denominamos de importância. Deus se importa com as orações do seu povo. Você que é crente, que me ouve nesta noite e que me assiste, possa ter essa certeza. Quando você ora, Deus está atento para te ouvir. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 3, quando o povo de Israel estava sendo extorquido, maltratado, ali pelos egípcios, diz que eles começaram a clamar, eles começaram a orar a Deus, e a Bíblia diz ali em Êxodo que Deus desceu para ouvir a oração do seu povo, para ouvir o clamor e providenciar um libertador para a situação em que eles estavam. Então veja que Deus, ele se importa com a oração do seu povo. Mas tem outro ensinamento também que nós podemos extrair aqui do texto, que diz no verso de número 6 e o verso de número 5: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra.
Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos, que tinha as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. O terceiro ensinamento é que Deus, ele empenha-se para responder à oração do seu povo. Deus não só dá importância à oração da sua igreja, à oração do seu povo, ele também se empenha para responder às nossas orações. Então você que é crente, você precisa entender essa verdade. Muitas das vezes nós deixamos de orar por não acreditarmos na oração. Mas a oração, eu quero dizer para você, que é um instrumento essencial para Deus responder às nossas necessidades, para Deus nos atender nas nossas aflições. Eu sou resposta de oração. Um irmão que também deu entrada no hospital de Labra juntamente comigo, eu já internado há 3 dias. E quando os médicos fizeram a avaliação do estado clínico do dele, quanto ao meu, era uma semelhança muito parecida. Apenas com alguma diferença. E esse irmão faleceu depois de 30 dias. Foi transferido para outro estado, para usar os recursos, equipamentos mais sofisticados para poder tentar restaurar a sua vida, mas não foi possível. Deus tem os seus planos, Deus tem os meios para fazer a sua vontade, mas eu quero dizer a você, que Deus responde oração. Quando eu estava ali no leito daquele hospital, eu recebia muitas mensagens, onde irmãos de todos os locais do nosso país, até fora, dizendo, eu estou orando por você, eu estou orando por você, e eu apenas dizia, eu sei, uma expressão que ficou no meu vocabulário, o apóstolo Paulo usou muito essa expressão, eu sei, eu digo eu sei, porque o que aconteceu comigo, não tem outra explicação, foi Deus respondendo oração. Então a oração é algo que tem que ser considerado pela Igreja de Cristo. Mas, dando continuidade com a nossa mensagem nesta noite, nós podemos ver aqui o conteúdo das orações do povo de Deus. Nós aprendemos 3 ensinamentos, que a oração é uma atividade do povo de Deus, que Deus dá grande importância à oração do seu povo, que Deus empenha-se em responder à oração do seu povo, mas agora nós vamos entender o conteúdo da oração. O que era que esses crentes aqui oraram para que Deus respondesse às suas orações. Então o conteúdo das orações do povo de Deus aqui registrado no livro de Apocalipse, era pedindo que Deus vingasse todo o mal praticado contra a sua igreja. Então aqueles crentes, aqui descritos, no versículo de número 3 e versículo de número 4, aonde os anjos eram levando as orações até o trono de Deus, aquelas orações ali era clamando a Deus, que Deus vingasse todo o mal que estava sendo praticado contra a sua igreja, contra o seu povo. Esses eram os pedidos. Foi os pedidos que foram levados até o trono de graça aqui, nós podemos ver, para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar. Eles estavam pedindo que Deus tomasse a sua causa, porque eles estavam sendo perseguidos. E Deus vai responder essas orações. Como Ele responde orações do seu povo. E a resposta que Deus vai dar a esses pedidos é aqui representado pelas ações ao serem tocados as 7 trombetas. Cada trombeta, ao ser tocada, é Deus respondendo às orações dos santos, às orações do seu povo.
E o conteúdo dessas orações era que Deus vingasse o mal que estava sendo feito contra eles, contra a sua igreja. E Deus aqui está respondendo, vingando-se. Quando nós falamos dos selos, quando nós abrimos os 6 selos, nós percebemos que ali Deus estava, por meio do apóstolo João, demonstrando sofrimento que a igreja teria que passar na consumação do século. Mas quando nós olhamos as 7 trombetas, é o juízo de Deus contra o pecador em razão da sua perseguição pela igreja, contra a igreja de Cristo. Contra a igreja de Cristo. Mas é importante nós entendermos essa realidade. Mas tudo o que já consideramos ainda não é o propósito final. A resposta das orações dos santos é o juízo de Deus contra os ímpios por terem perseguido a igreja. Mas esse ainda não é a finalidade desse texto que estamos meditando, que estamos estudando nessa noite. Há um propósito maior, além de Deus responder as orações e julgar os pecadores por terem perseguido, que é isso que vai acontecer com as 7 trombetas, ainda tem um propósito maior. E qual é esse propósito? O que Deus quer nos ensinar com esse texto que estamos estudando nessa noite? O propósito maior é conceder arrependimento ao pecador. Veja que Deus aqui, Ele tem um propósito maior. Além de responder às orações, além de se importar com as orações dos santos, o propósito final aqui é conceder arrependimento para os pecadores. Veja o que diz Apocalipse capítulo 9, o verso de número 20, que diz assim, o texto sagrado: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Veja que a ação das 7 trombetas que irão acontecer contra os ímpios, além de estar respondendo às orações dos santos, vingando-se do mal que eles praticaram contra a igreja, Deus também está dando oportunidade para o pecador se arrepender. E você, nesta noite que me ouve, Deus está te chamando, Deus está te dando oportunidade para que você se arrependa do seu pecado e entregue sua vida a Jesus Cristo. Deus planejou algo extraordinário para que esta mensagem pudesse ser pregada. Em algum momento, quando eu estava no leito daquele hospital, eu pensei que não concluiria essa pregação. Eu cheguei a pensar que eu não teria mais oportunidade de pregar, de dar continuidade a um tema que eu tinha apenas iniciado. Mas Deus preparou tudo. Deus planejou tudo. Deus me levou a passar por uma experiência para poder entender tudo que Ele deseja para você, pecador. E aqui estou para transmitir essa mensagem a você. Então, o juízo de Deus, que é demonstrado pelas 7 trombetas, ele também é misturado com misericórdia. Deus, ao mesmo tempo que está se vingando do pecador, do ímpio, contra a sua igreja, ele também está te dando oportunidade para você se arrepender. Você não tem que olhar para o juízo aqui demonstrado pelas 7
trombetas como algo que Deus não se importa com você. Se importa sim. É uma forma que Deus está te dando para que você possa se arrepender dos teus pecados. Para que você possa entender a gravidade que é alguém morrer sem Jesus Cristo. E é isso que ele vai demonstrar com esse juízo que são apresentados aqui pelas 7 trombetas. Então é muito importante que você entenda essas verdades. E agora nós vamos falar das 7 trombetas. 7 trombetas que demonstram juízo contra os ímpios, e a causa é porque eles perseguiram a igreja. É interessante que nós precisamos entender que Deus ele tem um zelo especial pela sua igreja. E todos aqueles que perseguirem a igreja, certamente Deus vai se vingar deles. A igreja é algo que precisa ser tratada com cuidado. Porque ir contra a igreja de Cristo é ir contra o próprio Deus. Perseguir a igreja de Cristo é chamar Deus para uma guerra. E ele vai guerrear. Porque aqui o texto ele deixa isso bem claro diante de nós. Que a igreja dele é algo que ele tem um zelo. E aqui esses crentes, ao serem perseguidos, eles clamaram. Eles suplicaram para que Deus vingasse a sua causa. E Deus vai vingar. E cada trombeta, ela demonstra juízo de Deus contra os perseguidores da igreja. Vejamos aqui o que diz Apocalipse capítulo 8, verso 7. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Então aqui a primeira trombeta, quando ela é tocada, vejamos que essa trombeta fala de calamidade terrestre, que acontecerão como terremotos, vulcões e inundações sobre a terra, contra os perseguidores da igreja. Então Deus, ele vai punir, ele vai derramar calamidades contra aqueles que perseguiram a sua igreja. E aqui é o que diz a primeira trombeta. Fala de terremoto, a natureza. Fala que a terra ela vai se revoltar. E muitos fenômenos naturais vão sobrevir contra os perseguidores da igreja, em resposta às orações do santo. Você pode até entender, você que é crente, mas eu oro tanto tempo e Deus não me responde, porque não chegou o momento. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a tua oração, ela não é em vão. Vai chegar o dia em que Deus vai responder. Porque Ele mesmo, aqui no texto de Apocalipse, nós constatamos que Ele responde às orações do seu povo. Então a primeira trombeta fala de calamidade terrestre, aonde a terra será atingida e os pecadores serão mortos aqui, serão afetados por esta calamidade que sobrevirão sobre a terra por causa da perseguição da sua igreja. Nós vamos agora ver o que diz a segunda trombeta. Capítulo 8, verso 8 e verso 9 diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreram a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A segunda trombeta fala da calamidade marítima, enquanto que a primeira fala da calamidade terrestre. A segunda trombeta fala da calamidade marítima,
ou seja, todos os desastres que acontecem no mar. Veja que aqui montanhas em chamas, elas serão atiradas no mar, causando um dano ecológico considerável, como também econômico, porque a pesca aqui, ela sofrerá grandes danos com este acontecimento. Com esse acontecimento. Então, tudo isso aqui, Deus está julgando, Deus está distribuindo juízo contra os perseguidores da igreja. Isso é resposta de oração. Enquanto o povo de Deus clamou para que Deus se vingasse das suas perseguições, ele agora está se vingando. Isso acontecerá no final dos tempos. E aqui nós vamos para a terceira trombeta. Terceira trombeta nós encontramos Apocalipse 8, do verso 10 ao verso de número 11, que diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e caíram do céu sobre a terra, caíram do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardente como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então agora, o juízo aqui, demonstrado por Deus, afeta as águas potáveis, as águas doces. Os rios agora transformam-se em águas amargas. O recurso natural para a vida, que é essencial, agora entra em colapso. Veja que a terça parte de todos os rios, de todas as águas potáveis, elas são atingidas aqui por esse juízo. E muitos morreram por causa deste acontecimento. Lembre que os sons das trombetas, as ações advindas pelo tocar das trombetas, é resposta de oração. É Deus aqui julgando os ímpios por causa da sua igreja, porque eles perseguiram a igreja de Cristo. E agora nós vamos para a quarta trombeta. A quarta trombeta nós encontramos aqui no verso de número 12, do capítulo de número 8 de Apocalipse. Diz assim o texto sagrado: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Agora, a quarta trombeta, ela fala que os astros, o sol, a lua e as estrelas, em sua órbita, lutam contra os inimigos da igreja. A natureza, falamos agora dos astros. Primeiro foi a terra, segundo foi o mar, depois foram os rios, e agora são os astros, como o sol, a lua e as estrelas. Eles também ali, eles se reteram em prestar a sua claridade sobre a terra. Ou seja, houve trevas, porque o sol, a lua e as estrelas, eles reteram seus brilhos, para não assistir os ímpios, os perseguidores da igreja de Cristo. É interessante quando nós olhamos para Mateus capítulo 27, nós encontramos ali o relato, a narrativa da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja que quando Jesus está ali na cruz, o texto nos diz que da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, ou seja, o sol, ele se recolheu em manifestação contra aqueles que estavam matando o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encontramos também que quando Jesus
ele entrega o seu espírito ali, e ele morre, a terra, ela se revolta, as rochas, elas fendem em revolta contra os pecadores que estavam ali assassinando o Senhor Jesus Cristo. Então veja que a natureza, ela se opõe, ela é instrumento nas mãos de Deus para punir o pecador. O pecador que tem perseguido a igreja de Cristo. Então você, que é um perseguidor da igreja de Cristo, a minha orientação nesta noite é que você reflita bem sobre o que você está fazendo. Porque um dia Deus vai vingar-se de você. É muito importante nós entendermos o que Deus considera para a sua igreja. Infelizmente que muitos crentes não entendem o valor da igreja e vivem uma vida reprovável como crente, denegrindo a imagem de Cristo, denegrindo a igreja, aquela a quem Deus tem a sua maior importância. Também é uma advertência para você que é crente. Então nós temos que entender que Deus aqui está respondendo às orações do seu povo. E essa resposta é por meio de juízo contra os perseguidores. Contra os perseguidores. Então, as 4 primeiras trombetas, Deus usa elementos da natureza para punir os perseguidores da igreja. Mas também é importante ressaltar que todo esse juízo, ele está misturado com misericórdia. O que significa isso? Que quando esses acontecimentos estiverem acontecendo, você que estará presente, você que estará percebendo isso, tem que entender que é Deus também te oferecendo oportunidade de arrependimento. É muito importante entendermos essa verdade também. Não apenas como um castigo para o ímpio, mas também como uma oportunidade de arrependimento. Porque Deus é soberano em todas as coisas. E ao mesmo tempo que Ele está castigando os perseguidores da igreja, Ele está dando oportunidade para os próprios ímpios, para os próprios pecadores, a se arrependerem. Ele é Deus. É complexo entendermos essas ações da soberania de Deus, mas Ele assim o faz. E quando nós entramos agora para ouvirmos a 5ª trombeta, a 5ª trombeta, Deus ele intensifica o juízo. O juízo agora é intensificado. A punição e o castigo contra os malfeitores, contra os perseguidores da igreja agora é intensificada. Porque agora ele não vai mais usar os elementos da natureza, agora ele vai usar os demônios. Ele vai se utilizar dos demônios para punir aqueles que perseguiram a sua igreja. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 9, o verso 1. Vamos ler apenas alguns versículos sobre a 5ª trombeta, que vai do verso 1 até o verso de número 11. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano a Eva da terra, nem a qualquer coisa verde
nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Veja que aqui com o som da quinta trombeta, Deus agora está intensificando o juízo contra os perseguidores da igreja. E aqui são demônios que vieram diretos do inferno para perseguir os homens, para causar dores aos homens. Isso tudo é em resposta das orações dos santos. Então a quinta trombeta, ela fala que demônios serão enviados para atormentar os homens, são espíritos de destruição, implacáveis, sem piedade. Esses espíritos malignos, eles vêm do inferno para causar dor aos homens. O sofrimento que esses espíritos causarão serão tão intenso que a morte será um alívio para aqueles que enfrentarão esse juízo. Eles vão procurar a morte, mas infelizmente eles não vão encontrar, porque a morte não vai estar acessível a ele, porque ali a determinação do soberano é que eles sintam dor, porque é isso que esses espíritos vão causar. Esses espíritos, eles são devastadores, e eles serão enviados para a terra para causar dor, sofrimento, àqueles que perseguiram a igreja. Veja o versículo de número 6, do capítulo 9 de Apocalipse. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Mas o sofrimento maior aqui, não é pelo fato deles não poderem, deles quererem a morte, mas é pelo o fato e o desespero deles não poderem morrer. Eles têm que enfrentar aquele sofrimento, porque a morte para algumas situações, ela é o alívio, ela cessa o sofrimento em parte. Mas o desespero maior desses que enfrentarão esse juízo é que eles não vão poder morrer. Eles vão ter que cumprir esse período de sofrimento que será enviado sobre a vida deles. Esse vai ser um momento de tormento, de aflição. Mas é interessante que os crentes, eles não vão passar por esse sofrimento, porque aqueles demônios, eles vão diferenciar o crente e o incrédulo. Veja o que diz o verso de número 4. Foi-lhe dito, ou seja, Deus, quando autoriza Satanás a abrir o inferno e liberar esses demônios para serem enviados à terra, ele dá algumas restrições. Ele prescreve como é que esses demônios vão agir. E é o que diz o verso número 4. E foi-lhe dito que não causasse dano a Eva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. O selo de Deus aqui é o Espírito Santo, que somente quem tem é aquele que é crente em Jesus Cristo. Então esses demônios, eles vão se separar. Aqueles que têm o selo de Deus, eles não vão atormentar. O tormento é só para aqueles que não têm. Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa entrega a vida para Cristo, o Espírito Santo, o selo, a marca é colocada em nós. E a partir desse momento, nós somos separados. O crente, ele é separado. Ele é distinto das demais pessoas, porque ele tem o selo de Deus. E quando esses demônios forem enviados, eles vão conhecer o que tem o selo e o que não tem o selo. E aqueles que não têm o selo irão sofrer, irão ser atormentados, afligidos por um período determinado por Deus. Então esse é o juízo referente à quinta trombeta. Mas quando nós vamos agora para a sexta trombeta,
o sofrimento aumenta, há uma intensificação no juízo. A sexta trombeta nós encontramos em Apocalipse, capítulo 9, verso 13 ao verso de número 31. 21, na verdade. Veja que aqui nós temos o som da sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta, e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Então a sexta trombeta, ela fala de morte. Agora é o poder da morte operando. Enquanto que a quinta fala dos gafanhotos, aqui representado por demônios, que irão atormentar os perseguidores da igreja. Mas agora nós temos a morte como instrumento nas mãos de Deus para dizimar a terça parte da população mundial. Então fala da ação da morte sobre os homens. A morte, ela vai exibir o seu poder sobre o mundo. Quando aqui o texto fala dos 4 ângulos, está falando em todo o mundo. Ela vai atingir todo o mundo, toda a terra. Esses anjos da morte são demônios. Eles dizimarão a terça parte. A terça parte da população mundial, ela vai ser dizimada por esses demônios. Aqui, em resposta às orações dos santos. Mas o que me chama a atenção, com o juízo aqui da sexta trombeta, é que mesmo diante de tudo isso, os que não foram mortos, eles não vão se arrepender. Você pode entender o que nós estamos falando nesta noite? O que Deus vai fazer? O que está acontecendo aqui nesse cenário que nós estamos pregando a você? Quando Deus determinar que esses juízos aconteçam, e aqueles que não serão atingidos, como eles vão reagir? O versículo de número 20 do capítulo 9 diz assim: os outros, ou seja, aqueles que não foram mortos na terceira parte da terra, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependerão. Ou seja, aqueles que não foram atingidos, eles vão olhar para todos esses acontecimentos e eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender. Então é preciso nós pararmos e buscarmos entender que esse juízo, eles são resposta de oração, Deus julgando os ímpios porque perseguiram a sua igreja, mas ao mesmo tempo Deus está dando oportunidades para aqueles que não vão ser atingidos aqui pela morte, com a terça parte que serão dizimados. Eles não vão se arrepender. Deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, da prata, de prata, de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, e nem ouvir, e nem andar. Então, nós tiramos aqui um ensinamento muito importante, que a perseguição, que o sofrimento, eles não podem produzir arrependimento, porque aqui esses homens vão enfrentar tudo isso, e eles não vão se arrepender. Eles não vão se arrepender. Mas a sexta trombeta,
ela nos fala a você que me ouve nesta noite, que é a última oportunidade de arrependimento. Ou seja, quando este juízo for deliberado sobre a terra, sobre os homens, sobre a população mundial, é a última oportunidade para que o pecador, ele possa se arrepender dos seus pecados, ele possa entender a sua condição de perseguidor da igreja, de perseguidor do povo de Deus, e se arrepender e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque tem a 7ª trombeta. Mas quando a 7ª trombeta tocar, cessará todas as oportunidades de arrependimento. Então você que me ouve nesta noite, você precisa estar atento. Porque se a 7ª trombeta tocar, infelizmente, as oportunidades de arrependimento, elas acabaram de cessar. Não tem mais como se arrepender. É apenas aguardar o juízo final, a condenação eterna, o lago de fogo. Então, você precisa refletir, amigo ouvinte. Você precisa parar e pensar na sua vida. E não desperdiçar essa oportunidade de arrependimento para a sua vida. Porque Deus, mesmo julgando o ímpio, mesmo julgando os pecadores, Ele ainda está te dando oportunidade. Ele ainda está sendo misericordioso, porque Ele está te permitindo ver tudo o que Ele está fazendo contra os perseguidores da igreja e levando você ao arrependimento. Então você precisa estar atento para essas coisas. Porque quando a 7ª trombeta tocar, não mais existirá oportunidade para você se arrepender. Mas enquanto a 6ª estiver tocando, você ainda tem oportunidade. Você tem ainda oportunidade. Porque diz no capítulo 11, versículo 15 a 19. E aqui nós temos a 7ª trombeta. E eu vou ler para vocês. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse capítulo 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temeram o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Vejamos que aqui, com o som da 7ª trombeta, nós encontramos agora que as oportunidades de arrependimento, elas desapareceram. Aponta para o juízo final. E para você que pretende se arrepender, será tarde demais. Fala do juízo final para os ímpios e o triunfo da igreja. Veja que a igreja ela só aparece agora no final com o som da 7ª trombeta. Enquanto a 1ª trombeta até a 6ª fala de um juízo que é derramado sobre os ímpios, aqueles que perseguiram a igreja de Cristo. Mas a 7ª trombeta ela fala do juízo final, aonde Deus vai julgar
todos os pecadores que não se arrependeram, condenando-os por toda a eternidade, lançando-os no inferno para o castigo e o horror eterno. Mas também fala do triunfo da igreja. Fala que a igreja agora, ela vai estar sendo glorificada e honrada aqui neste cenário, e aqui nós podemos colocar o próprio céu. Enquanto que a igreja está sendo honrada e glorificada nos céus, os ímpios estão recebendo a ira de Deus. Mas uma coisa importante é preciso destacar quanto à honra e à glória da igreja. A honra e a glória da igreja não consiste em reconhecimento, mas em privilégio. Quando o texto nos fala que a igreja, ela será honrada e glorificada, não que ela será reconhecida, mas que ela se apropriará de privilégio. Isso é a honra do crente, é o privilégio de estar na presença de Deus, de estar diante do trono do Todo-Poderoso e poder adorar. É isso que é a nossa glória, é a glória do crente, não em ser reconhecido, mas em ser permitido ele estar na presença de Deus e glorificar esse Deus. Isso é uma honra que não se pode igualar para um pecador como nós. É interessante que os anjos, eles têm restrições quanto à adoração e à aproximação do trono de Deus. Os anjos que mais se aproximam do trono de Deus são chamados de serafins, Apocalipse capítulo, ou seja, Isaías capítulo 6. Os demais são restritos. Tem anjos que nem é autorizado a glorificar a Deus, a adorar a Deus. Eles apenas são usados para outros tipos de atividade, para outros tipos de tarefa. Apenas alguns são autorizados, mas a igreja não. A igreja ela vai ter um privilégio que nem os anjos terão no céu. Elas vão se aproximar diante do trono mais do que os próprios serafins. E lá permanecerão por toda a eternidade. Isso é honra e glória para a igreja. Não reconhecimento, mas privilégio. Enquanto isso, os ímpios estão sofrendo, recebendo o juízo pelos seus atos, porque não se arrependeram, porque viram todos os juízos, ouviram os sons das 6 trombetas, viram as ações que esses sons produziram de juízo sobre a terra, sobre os homens, e mesmo assim, eles não se arrependeram. E por essa razão, eles estarão recebendo a ira de Deus, enquanto que a igreja, os crentes, estarão adorando a Deus, servindo a Deus por toda a eternidade. Então eu quero concluir nessa noite. Quero levar você a pensar no que você ouviu nesta noite e fazer uma pergunta. O que você vai fazer? Você que ainda não é crente, você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você ainda que não confessou os seus pecados, você que ainda não se rendeu aos pés do soberano, o que você vai fazer? Diante de tudo que você ouviu, lembre-se, as trombetas vão tocar. Se é que já não estão tocando. Reflita no que você ouviu nesta noite. Deus está te dando oportunidade. Deus teve que preparar toda esta mensagem para ser entregue a você, para que você se arrependa, para que você entenda que é necessário você se arrepender dos seus pecados. E assim, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e não sendo mais perseguidor e nem inimigo de Deus, mas agora sendo a igreja de Cristo, que um dia estará nos céus, adorando e glorificando esse Deus. A igreja que foi perseguida, a igreja que está sendo perseguida, mas que um dia
na consumação dos séculos, Deus vai vingar-se contra todos e contra quem perseguiu a sua igreja. O tempo da oportunidade é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Nós estamos vivendo dias difíceis, em dias que a morte está mais próxima. Eu mesmo, quando estive no leito, eu vi a morte muito próxima de mim. Eu cheguei ali um momento que eu perdi a esperança de um dia poder servir a Deus. Eu não tinha mais certeza se ainda seria me dado o privilégio de pregar essa mensagem que eu estou pregando hoje. Mas pela graça de Deus, Deus apenas planejou. Deus apenas estava me ensinando, me mostrando que a oração é algo que Ele dá importância e que Ele responde e atende aos pedidos do seu povo. E eu estou nesta noite aqui para falar a você que Deus se importa com você, que tudo que vai acontecer tem um propósito, chamar tua atenção para o teu arrependimento, porque esse é o único meio pelo qual Deus vai te proporcionar o perdão dos teus pecados, porque enquanto não houver arrependimento, certamente Deus não vai te perdoar. Então, amigo ouvinte, que você possa pensar, não deixe para que a sétima trombeta toque, porque quando você ouvir o som da sétima trombeta, tenha certeza, as oportunidades de arrependimento, elas cessaram. Agora é só aguardar o juízo, é só esperar a decisão do soberano, aonde ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É só isso que você vai aguardar. Mas isso não precisa acontecer com você, porque você hoje tem a oportunidade de render aos pés de Jesus Cristo e suplicar por arrependimento. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu quero dizer para você que o Senhor está à disposição de ser achado nesta noite. Eu quero dizer para você que o Senhor está perto, porque toda vez que a palavra de Deus é pregada, tenha certeza, você que me ouve e você que me assiste, que Deus está te dando oportunidade de arrependimento. Isso é a oportunidade que Deus está te apresentando. Como diz o escritor aos Hebreus: se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque hoje é dia de salvação. Então hoje pode ser o dia da tua salvação. Ore a Deus, entregue sua vida a Jesus Cristo, confesse os seus pecados, submeta ao senhorio de Cristo e peça perdão, porque Ele vai te perdoar. Ele é um Deus bondoso e misericordioso. Ele é aquele que se compadece de você, não importa qual seja o teu pecado, porque o sangue de Cristo, ele tem o poder para perdoar todo tipo de pecado. Não existe pecado que o sangue de Cristo não tenha poder para perdoar. Por isso, submeta-se a Ele. Por isso, entregue sua vida a Jesus Cristo. Confesse os seus pecados, porque ainda é tempo de oportunidade. Que Deus possa ajudá-lo a entender esta verdade pregada nesta noite. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele tem nos dado neste momento. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Te agradecer, ó Deus, porque entendemos que esse momento é uma oportunidade que o Senhor está nos proporcionando. É uma oportunidade que o Senhor está proporcionando ao pecador, aquele que ainda não se arrependeu dos seus pecados. É uma oportunidade que o Senhor está oferecendo a eles para se arrependerem, para reconhecerem, ó Deus, que o Senhor vai julgar o mundo, que o Senhor vai lançar no inferno aqueles que não se arrependerem. E por isso que é uma necessidade cada um pecador
arrepender-se dos seus pecados. Porque o Senhor garante na tua palavra que todo aquele que se arrepender, o Senhor perdoará os seus pecados. E assim sendo, ó Deus, com os seus pecados perdoados, nós, a igreja, desfrutaremos, ó Deus, da tua presença e da eternidade nos céus. Desfrutaremos do privilégio de adorarmos e aproximarmos do trono que está nos céus estabelecido para o Senhor. Privilégio esse, ó Deus, que muitos anjos não têm. São restritos, ó Deus, mas nós, através do sangue de Cristo, é nos permitido aproximarmos e oferecermos a nossa adoração e o nosso louvor. Ó Deus bendito, que o Senhor venha falar a cada um dos amigos que ainda não tem certeza que um dia estarão te adorando na eternidade. Pai Celestial, em nome do teu Filho amado, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Amém.